Gostaria de convidar aqui o presbítero Carlos Gomes, grande amigo, trazer a mensagem de Deus aí. Deus abençoe, meu irmão. Vamos levantar as nossas mãos e vamos orar por ele, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eu coloco em tuas mãos o teu filho, o teu servo, um instrumento teu, Deus, que vai trazer algo sobrenatural para as nossas vidas. Abençoa, Deus, o falar, abençoa, Deus, o coração, e que ele tenha liberdade, ó Deus, para trazer, ó Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Transborde, ó Deus, a unção e a graça sobre o teu filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu não sei como é a saudação aqui. Como é a saudação aqui? Graça e paz? Boa noite. Boa noite. Eu sempre brinco o seguinte: quando eu estou na igreja batista, eu dou boa noite. Na Assembleia de Deus, saldo a amada igreja com a paz do Senhor. Se você for na cara de leão, você vai falar graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na quadrangular, paz seja convosco. Aqui é boa noite. A paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. Bom estar aqui, me sinto honrado mais uma vez de estar com os irmãos pela segunda vez. Sinal que eu não fui tão mal da outra vez, né? Para ser convidado. Creio que não foi por falta de opção. Acho que foi Deus que está nesse negócio aí. É bom estar aqui com os irmãos, rever o Adriano, companheiro de sofrimento, né, Adriano? Sofremos juntos ali durante 5 anos naquela empresa, né? 5 anos e meio. E é muito bom estar aqui, me sinto honrado mesmo. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. É um privilégio falar do amor de Cristo. É um privilégio falar das coisas de Deus. Você não tem noção como isso nos enriquece demais, nos alegra. Pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. Precisamos anunciar sem cessar a palavra do Senhor. Eu creio que a palavra do Senhor é que pode fazer a diferença e mudar a história do nosso país. E falar de família é um tema muito especial para mim, porque Deus me concedeu uma esposa maravilhosa e 2 filhas lindas. A minha família, depois de Jesus, é o maior presente que Deus me deu nessa vida. Como eu agradeço a Deus todos os dias pela minha família. E gente, quando vai para o trabalho, ou sai para algum lugar, quando a gente volta para onde? Para a nossa família. Então é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Quando nós formos para o céu, vamos estar junto com a nossa família também na presença do Senhor. A gente espera que todos os nossos familiares estejam conosco ali no céu, desfrutem da salvação. Deus colocou uma palavra no meu coração nessa noite. Está lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 29. Mateus 7, do 24 ao 29. É um texto muito conhecido, que fala sobre a casa edificada sobre a rocha. Gostaria de convidar os irmãos a acompanharem junto comigo, Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 29. Diz assim. Os irmãos acharam? Amém? Amém? Amém ou EBD? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Queria convidar você a fechar os olhos mais uma vez. Senhor, nós entregamos esse momento nas tuas mãos. Fala conosco, Pai, profundamente aos nossos corações, Pai. Enche as nossas vidas da tua presença, enche-nos do teu Espírito Santo, que nessa noite, Pai,
o teu Espírito Santo venha ter liberdade nos nossos ouvidos, mente e corações. Que a tua palavra venha nos edificar, fortalecer, Pai. E, Senhor Deus, nos edificar segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a questão da família é tão importante, porque é na família que os valores são transmitidos aos nossos filhos. Valores como respeito, empatia, honestidade, são assimilados principalmente pela observância no comportamento dos pais. Sem a família, a criança perde referência. E eu, assim, nessa questão de referência e observar o comportamento dos pais, eu sofri muito com isso, porque o meu pai, ele era um homem muito mentiroso. Eu herdei essa herança do meu pai, até eu me converter. Entre os 18 e 20 anos, a cada 10 palavras que eu falava, 9 era mentira. Você vê como a família é tão importante. E a família é ela que vai nutrir uma sociedade de valor, uma sociedade saudável, porque é na família que os princípios são ensinados. Como o Brasil hoje precisa de famílias estruturadas, que ensinem caráter, princípios e valores aos filhos. Se nós compararmos a família a uma máquina de produção, como a família atual tem produzido mau caráter para a sociedade. Nós vemos hoje o Brasil, como falta pessoas de caráter, homens de caráter, principalmente na nossa política. As instituições brasileiras, elas estão falidas porque a família tem perdido o valor. A família tem deixado de ensinar caráter e valores e princípios importantes para a nossa sociedade. Então nós temos perdido esses valores, nós temos perdido essa guerra, e como Satanás tem investido contra a família nos dias atuais. Em muitos casos o diabo tem alcançado vitória. Baseado nisso, eu quero nessa noite trazer uma palavra para os irmãos com o seguinte tema: a minha casa edificada sobre a rocha. A minha família edificada sobre a rocha. E nós vamos ver se nós estamos no caminho certo ou não, pelos frutos que os nossos filhos estão dando. Não é verdade? Eu hoje de manhã recebi uma mensagem da minha filha. A minha filha, ela casou, mora em Manaus, ela tem 23 anos. E hoje cedo ela mandou uma mensagem para mim e para minha esposa no nosso grupo de WhatsApp. E ela falou o seguinte: por causa de vocês, eu não sei tirar uma cola na faculdade. Estou aqui penando na faculdade, não consigo colar de ninguém, não consigo fazer as provas, copiar algo, colar algo, porque simplesmente eu não consigo. Culpa de vocês. Aí eu falei para ela assim: culpa da sua mãe que guarda as coisas tudo certinho. Ela: gente, vocês são demais. E a minha filha, ela falou para a gente, antes dela casar, ela falou assim: eu vou honrar muito vocês. E eu louvo a Deus pela vida da minha filha. Cito esse testemunho porque a minha filha, ela teve o seu primeiro namorado entre 18 e 19 anos, e ela falava para a gente assim: mãe, eu não tenho vergonha de dizer que eu nunca beijei, porque quando eu beijar alguém, vai ser o homem com quem eu vou casar. E a minha filha casou com 21 anos, casou virgem, primeiro namorado, nós tínhamos total tranquilidade, o namorado dela nunca entrou na nossa casa sem que nós estivéssemos em casa, e era engraçado, porque nós chegávamos, às vezes, ele estava numa cadeirinha de plástico lá no portão, na rua, do lado de fora, esperando a gente chegar para poder entrar na nossa casa. Então, tudo isso a gente entende, estou usando esse exemplo, para nós entendermos os princípios e valores que nós precisamos nutrir para os nossos filhos e para a sociedade atual. Nós precisamos colocar nessa sociedade homens, mulheres de princípios e valores. Os nossos filhos precisam ser preparados para fazerem a diferença nessa sociedade. E eu queria destacar 5 fatos importantes aqui, como a gente edifica uma casa, uma família. 5 princípios, baseado em Mateus 7, do 24 ao 29. Eu queria, antes de entrar no texto, destacar só um ponto. No ano passado, no Brasil, tiveram 470 mil divórcios em 2025. 470 mil divórcios. Isso é estatística e, infelizmente, uma realidade. De um tempo para cá, 50% dos casamentos que têm acontecido têm acabado em divórcio.
Então o diabo ele tenta de forma veemente destruir a família. E assim, isso não é privilégio nosso, não. Homens de Deus também tiveram problemas na família, como Davi teve problema com seus filhos, Eli teve problema com seus filhos, Samuel, por causa dos seus filhos também, levou o povo de Israel a pedir um rei, porque os filhos de Samuel não davam um bom testemunho. O povo não confiava que os filhos de Samuel seriam bons juízes, bons sacerdotes. Irmãos, durante a duração dos casamentos, do tempo médio, de 2010 para 2025, baixou de 16 anos para 13 anos. E outro crescimento que tem acontecido, o chamado divórcio cinza, vou explicar para os irmãos o que é isso, são as separações de casais com mais de 50 anos, aumentou. Aí você pensa, depois de 50 anos, ninguém mais vai querer se aventurar por aí, né? Já estou com 50 anos, a minha esposa até brinca, tu não me deixa não, hein? Aí eu falo para ela assim, minha vida, depois de 50 anos, eu vou arrumar o quê? Vou me separar para quê? Mas é uma realidade que, infelizmente, as pessoas, o que para Deus o casamento é uma aliança inquebrável, os homens têm tornado isso algo vulgar, algo banal. Vão trocando de marido, vão trocando de esposa, vão trocando de parceiro, como se fosse algo normal, como trocar de roupa. E o casamento, meus amados, é a imagem do amor de Cristo pela igreja, uma aliança de fidelidade eterna. Casamento, família é algo muito sério. Eu quero destacar nessa noite, fazer uma analogia entre uma casa e uma família, para que possamos construir famílias, casamentos com valores e princípios que sejam duradouros e sejam eternos. Para que quando Jesus voltar, nós estejamos casados, assim como Cristo vai casar com a sua igreja. A nossa igreja precisa ser edificada sobre a rocha, que é Jesus. Amém? Primeiro, alicerces. Uma casa precisa ter alicerces, não é isso? E o alicerce principal na vida de uma família, de um cristão, é a palavra de Deus. No tempo de Jesus, ele vai comparar uma casa, uma construção, ele exemplifica uma casa. Por quê? Porque naquele tempo era o costume de se cavar a terra até achar rocha para começar a se construir uma casa. Como era uma casa naquela época? Pedra sobre pedra. Não tinha tijolo, não tinha coluna, eram pedras de mão que eram postas umas sobre as outras. Mas eu não podia colocar em qualquer lugar, principalmente sobre areia. Como Jesus destaca, eu precisava de uma base sólida, para que aquela casa fosse firme, porque eu vou colocar todo o peso de uma casa em cima de um terreno frágil, movediço, sem estabilidade. A tendência é essa casa cair. Então Jesus fala, a casa ela precisa ser edificada sobre uma rocha. Eu fico observando nos dias de hoje a importância de se ter a nossa casa, a nossa família alicerçada sobre os princípios da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é tão importante para que você entenda que o judeu, ele pega o filho dele de 3 anos, coloca sentado no seu colo e começa a ensinar a Torá, a lei de Deus, a partir dos 3 anos, para que aquilo ali seja incutido na mente daquela criança e ela cresça com os valores e os padrões bíblicos de Deus. Nós precisamos ter a nossa família alicerçada sobre a palavra de Deus. Quando nós vamos construir uma casa, por onde nós começamos? Pelos alicerces. Se você não tiver um alicerce sólido, firme, a tendência é aquela casa rachar, a tendência é aquela casa cair. E você, principalmente o pastor Adriano sabe aí, tem mexido com obra aí, como é importante você ter uma estrutura boa. Não é isso, Wesley? Você que também é construtor? Então nós precisamos ter, é tão importante, Jesus adverte seu povo, ao meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E o diabo tem investido contra muitas famílias e tem alcançado vitória, por quê? Porque tem se abandonado o princípio da palavra de Deus, o princípio bíblico. As pessoas têm se preocupado com tantas coisas e têm esquecido de passar os valores bíblicos para os nossos filhos, para os mais novos. Então nós precisamos investir tempo da palavra de Deus.
É mais fácil de resistir ao diabo quando nós conhecemos a palavra de Deus, mas principalmente quando nós praticamos. Irmãos, eu de um tempo para cá eu parei de ler a Bíblia. Eu agora estou só estudando, parei de ler, eu estudo a palavra de Deus. E quando eu saio para trabalhar, muitas vezes eu tenho vergonha quando eu saio de casa e não consigo ler a Bíblia. A gente saiu, não consigo dedicar pelo menos meia hora de estudo bíblico a Deus. Eu saio de casa e falo, Senhor, me perdoa. Eu vou ler aqui 2, 3 versículos bem rapidamente, mas eu vou ler, mas eu saio de casa muito coração cortado por não dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus. Porque eu sei que a palavra é que vai me dar a sabedoria, o conhecimento necessário para passar aquele dia, para encontrar sabedoria para vencer as lutas e as tribulações que vêm contra mim. Então a palavra de Deus ela é a base, é aquilo que vai sustentar as nossas vidas. O próprio Jesus, quando ele vai enfrentar o diabo, e o diabo investe contra ele na própria Bíblia, olha só que sagacidade de Satanás. Eu vou investir contra Jesus, eu vou investir em cima da Bíblia. Mas Jesus, ele responde ao diabo com a palavra de Deus. Jesus, ele vence o diabo com a palavra de Deus. Como nossas famílias vão estar estruturadas? Pela palavra de Deus. Quais são os alicerces que vão sustentar nossa casa? A palavra de Deus. Nós não podemos abandonar, nós precisamos cada vez mais buscar a presença de Deus. Por que tem muita gente enganada hoje? Porque as religiões têm conhecido a sua doutrina e têm investido na vida, no coração de muito crente que não conhece a Bíblia. O diabo engana muita gente, consegue ceifar, tirar da igreja, porque as pessoas cada vez menos conhecem a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra. Primeiro ponto que eu queria destacar dessa noite, que a nossa família ela vai estar alicerçada quando nós estivermos alicerçados na Bíblia, na palavra de Deus. É tão importante nós investirmos isso na vida dos nossos filhos, não deixarmos que eles sejam orientados pelo professor na escola. Nós precisamos ensinar os nossos filhos para que eles realmente tenham a sua estrada pavimentada e possam ser levados ao futuro sem se desviarem, porque estão alicerçados na palavra de Deus. Infelizmente, tem muita gente que está permitindo que o conhecimento, o ensinamento dos seus filhos sejam dados ao professor na escola, até mesmo na igreja, na escola dominical. A base que a igreja transmite para os nossos filhos, ela é importantíssima, mas principalmente na minha casa eu preciso, como sacerdote, ensinar os meus filhos. Eu não posso transferir essa responsabilidade ao professor da escola dominical, nem ao professor da escola, nem a internet, nem os conteúdos do YouTube, porque os nossos filhos estão recebendo informação em cima de informação. Mas se eu não combater esse excesso de informação com o princípio da palavra de Deus, a mente deles vai ter outro direcionamento, ter outra visão de princípios e valores. Então, para que nosso filho tenha um caráter verdadeiro, eu preciso ensinar a Bíblia e preciso dar exemplo. Eles precisam ver em nós o exemplo de que nós servimos a palavra de Deus. Tem um testemunho de um pastor chamado Álvaro Trindade, e eu acho lindo esse testemunho dele, que ele diz o seguinte: meu pai nunca precisou mandar eu ir para a igreja, porque eu via meu pai indo para a igreja. Meu pai nunca precisou mandar eu ler a Bíblia, porque eu via meu pai lendo a Bíblia, então eu entendia que eu precisava ler a Bíblia. Meu pai nunca precisou mandar eu orar, porque eu via meu pai orando, então eu entendia que eu precisava orar. Então, quando nós ensinamos a palavra e praticamos, os nossos filhos vão ver verdadeiramente, olha, meu pai ele vive aquilo que ele ensina. Meu pai vive aquilo que ele prega. Nós precisamos dar esse exemplo para os nossos filhos. Primeiro princípio, casa edificada sobre alicerces sólidos, que é a palavra de Deus. Segundo princípio, coluna. E a coluna de uma casa, ela é importantíssima. Porque a coluna, juntamente com o alicerce, vai dar sustentação. E sabe qual é a coluna de uma casa hoje para ser sustentada nos dias atuais, com o Satanás investindo contra a nossa família, 24 horas por dia? Oração. Oração é primordial na vida de um cristão. A nossa família não vai conseguir sucumbir, resistir a Satanás se não tiver oração. Agora, uma vez por dia, 24 horas por dia, orar sem cessar o que Jesus manda. A nossa oração precisa ser conhecida no céu e temida no inferno.
Até lá mesmo Satanás precisa temer quando nós dobramos os nossos joelhos para orar. Nós precisamos orar mesmo o tempo todo. E precisamos ensinar os nossos filhos a importância da oração. Valorizar a oração. Eu oro todos os dias com a minha filha. A gente lê um texto da palavra de Deus. Eu comprei uma Bíblia para ela, 3 palavrinhas. E depois que a gente termina de ler a Bíblia, eu falo, agora nós vamos orar. Faz seus pedidos de oração. Aí eu ensinei para ela orar pelo Brasil. Inclusive, essa semana a gente orando, a gente caiu na gargalhada, porque nós estávamos orando e orando pelo Brasil. Eu falei, Senhor, arranca aquele Alexandre de Moraes daquele lugar. Não posso nem pedir para o Senhor arrancar pelo cabelo, porque ele não tem cabelo. Aí nós caímos na gargalhada no meio da oração. Eu falei, porque ele é Senhor, porque ele não tem cabelo. Mas é oração, nós precisamos orar pela nossa nação sem cessar. São colunas que vão sustentar uma casa. São colunas que vão dar sustentação, vida vitoriosa para a nossa família, para o nosso lar. Sem oração é mais fácil Satanás destruir. E a oração é tão importante, meus amados, que Jesus nos deu um belo e grande exemplo sobre oração. Jesus, quando estava prestes a ir para a cruz do Calvário, estava naquele momento de aflição, de agonia. Jesus chama os 3 discípulos mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João, e fala assim, ó, vigiai comigo em oração. Minha alma está angustiada até a morte. Vigiai, velai comigo. E Jesus deixa os 3 ali, vai mais à frente e ora ao Pai. Mas ele era Deus, precisava orar como homem sim, para passar por aquele momento difícil. E Jesus ora e fala, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. E quando ele volta, encontra os discípulos dormindo. Ele fala, ó, orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que Jesus está dizendo? Que nós precisamos orar. Vigiar e orar. Sem oração, não tem vida cristã que resista. Sem oração, não há família que suporte os dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos, meus amados, nos dias atuais, andarmos de joelho. De preferência, né, Adriano? Né, pastor? Teve um casal, eu aconselhei um tempo atrás um casal de pastores que estava em crise. Eles me procuraram para um aconselhamento, para conversarmos, orarmos juntos. E a primeira pergunta que eu fiz para eles, vocês têm orado juntos? Vocês têm orado de joelhos para que Deus restaure o casamento de vocês? No meio dessa crise, vocês têm dobrado os joelhos e têm orado? Eles falaram, não. Eu falei, é princípio, primordial. Quando eu tenho uma situação difícil, um problema, a primeira coisa que eu preciso fazer é onde? Até o meu Deus. Como? Em oração. É um casal de pastores que precisou ouvir algo tão simples, tão verdadeiro, que deveria ser básico na vida deles. Então, o segundo princípio para uma família permanecer de pé, oração. Terceiro, o que uma casa precisa ter? Paredes. Depois que eu tenho alicerces, lógico, o construtor vai falar assim, poxa, mas a parede vem antes da coluna. Diria que juntos. Existe algo tremendo que precisa-se numa casa, parede, que eu comparo a uma coisa chamada obediência. Jesus ele vai falar assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Eu diria em outras palavras, que obedece a palavra de Deus. E essa questão da obediência é tão tremenda que Deus ele chama o povo de Israel através de Moisés e nos dá um texto tão tremendo chamado Deuteronômio 28. Quantos aqui já leram Deuteronômio 28? Todos nós, não é verdade? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cumprires todos os seus mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti. E aí ele vai listando, até o versículo 13, todas as bênçãos. Mas, se não obedecerdes a minha voz e não cumprires os meus mandamentos, estas maldições virão sobre ti. E Deus ele é tão tremendo que ele coloca diante de nós, decide o que você quer, escolhe. A bênção ou a maldição, a obediência ou a desobediência. Então Deus nos dá essa oportunidade de escolhermos. Eu procuro escolher sempre obedecer a palavra de Deus. Tem a história de um rei chamado Saul,
que a Bíblia diz que ele, por onde saía, obtinha vitória. Ele ia lá pelejar contra os amonitas, vitória. Contra os moabitas, vitórias. Contra os amalequitas, vitória. Até que Saul parou de obedecer. Quando Saul parou de obedecer, Samuel diz para ele, ó, pecado de desobediência, obstinação é igual ao pecado de feitiçaria. Se você quer agradar a Deus, obedeça. Como Deus se agrada ao filho que obedece. É igual na nossa casa, não é isso? A gente recompensa ao filho que obedece. O filho que desobedece, a gente dá o que para ele? Castigo. Pai, me dá o álbum de figurinha da Copa. Esse ano, não vai, essa Copa não vai ter, não. Obedece na de 2030 que você vai ganhar um álbum. Pai, obedeci. Vai ganhar o álbum de figurinha da Copa. Assim é Deus. Deus recompensa todo aquele servo que obedece. Então, a obediência são as paredes que vão fazer o quê? Nos proteger. Porque a obediência, meu amado, quebra a maldição. Toda família amaldiçoada, quando alguém da sua família começa a obedecer a Deus, toda maldição que estava para trás é quebrada. No nome de Jesus, através do poder da obediência. Deus fala assim para Samuel. Samuel fala assim para Saul. Saul, portanto, o Senhor agora buscou para si um homem, segundo o seu coração, que lhe obedeça em todos os seus caminhos, em toda a sua palavra, em algumas traduções. Olha como a obediência é tão importante. Uma família, quando tem pais que obedecem à palavra de Deus, ela é uma família abençoada. Ela é sustentada pela palavra de Deus, ela tem uma vida de oração, e ela tem agora uma vida de bênçãos, porque ela obedece ao Senhor. Satanás ainda não encontrou nenhuma brecha, porque cada casa está alicerçada sobre a rocha, tem alicerces sólidos, tem colunas de oração e tem paredes de obediência. Quarto lugar, essa casa tem telhado. E eu quero comparar o telhado ao sangue de Cristo. E isso é tão tremendo, meus amados. Porque o sangue de Cristo sobre a vida de uma família, sabe o que significa? Que ela é liberta do pecado. Olha só que coisa tão extraordinária. Essa família é liberta do pecado, da injustiça. Significa que há perdão e amor naquele lar. Significa que toda maldição foi quebrada. Porque quando o pecado é quebrado, é arrancado, toda maldição é quebrada. Foi assim que Jesus levou todas as nossas maldições na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas maldições através do sangue derramado, sangue inocente na cruz do Calvário. E quando a família é liberta, transformada, perdoada pelo sangue de Jesus, Satanás não pode tocar. Agora eu tenho a minha casa protegida pelas laterais, com bases sólidas e coberta pelo sangue de Cristo. Mas aí, Adriano, você vai me falar assim, pô, mas aí é uma casa, um esqueleto, né? Não é uma casa bonita. Tem parede, tem telhado, tem alicerces, tem colunas, mas falta algo nessa casa, que é o acabamento. Aí que entra o papel da mulher. Agora a mulher fala assim, eu vou escolher os pisos, eu vou escolher os azulejos, eu vou escolher as louças do banheiro. Aí que o bolso pesa, né, Ashley? Quando a mulherada entra em ação, bolso pesa? Bolso pesa. Eu fiz uma reforma no meu banheiro, então eu troquei o sanitário, troquei ali onde ficava o armário do banheiro, a pia, troquei chuveiro, troquei tudo, mas eu sabiamente o que eu fiz? Eu levei minha esposa comigo. Eu falei, escolhe aí o que você quer. Ela escolheu tudo, então futuramente não tem reclamação, porque ela escolheu ali. Então o acabamento de uma casa, de uma família, eu comparo a santidade. Por que santidade? Porque o Espírito Santo, ele não vai morar num lugar feio, não é verdade? O Espírito Santo não vai morar num lugar bagunçado, mal cheiroso, fedido, desarrumado. Eu não sei se vocês gostam de chegar numa casa e está uma bagunça. Está tudo sujo, está tudo fedorento. Entrar no banheiro fedorento, misericórdia, numa cozinha com a pia cheia de louça, as paredes descascadas, coisa horrorosa.
Assim é o Espírito Santo da nossa vida. O Espírito Santo ele quer habitar numa família onde há santidade. O Espírito Santo quer morar numa casa onde a glória de Deus seja refletida, onde o Espírito Santo tenha livre acesso, ele se alegre, ele chegue numa casa à paz, não é isso? Pensa só o Espírito Santo chegando com você e a mulher já começa a brigar com o marido da porta. Ó, tu fez um negócio que eu te falei? Não fez, ó, tô trabalhando. Ó, teu filho hoje fez besteira na escola. Ei, cara. O Espírito Santo fala assim, ó, dá licença. O Espírito Santo vai sair de fininho, porque ele quer estar numa casa limpa, cheirosa, bonita, onde há paz. Todos nós queremos isso, não é verdade? Eu tenho certeza que o homem, quando ele volta para casa, ele quer encontrar uma esposa sorridente, filhos sorridentes, felizes, para que ele possa chegar em casa depois de um dia de trabalho. Mesma coisa a esposa, quando chega em casa, quer encontrar um marido bem-humorado, né, Wesley? Não pode ser um marido mal-humorado reclamando de tudo. Assim é o Espírito Santo de Deus. Mas para que haja isso aí, precisa haver santidade. Santidade reflete na nossa vida a glória de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus. As pessoas precisam olhar para a nossa família e ver Jesus. Tem uma história de uma família que tinha vizinhos ao lado, e aquela família toda semana convidava os vizinhos para irem na igreja deles. Mas os vizinhos nunca se interessaram em ir. Mas aquilo ali despertou algo na vida daquela família. Os vizinhos começaram a observar o comportamento daquela casa, daquela família. Começaram a olhar como era o proceder deles, como o marido tratava a esposa, como a esposa tratava o marido, como eles tratavam os filhos, como os filhos tratavam os pais, respeitavam os pais. E o que acontece? Eles viram Deus naquela casa, naquela família. E um dia, aquela família saiu para ir para a igreja no culto de domingo à noite, e os vizinhos já estavam prontos. O que eles fizeram? Seguiram aquela família. E aquela família entrou no estacionamento da igreja e foram para o culto. E eles também entraram juntos e sentaram lá no final. E quando terminou, no final do culto, o pastor fez o apelo, aquele casal, aquela família que observava a outra, aceitou a Jesus. E aquele casal de irmãos, surpreso, falaram, poxa, vocês nunca vieram. Eles falaram assim, a gente nunca veio aqui, mas a gente observou o testemunho de vocês. E a gente decidiu vir à igreja em cima do testemunho que vocês nos deram. Olha só que coisa tremenda. Como as pessoas querem ver o que na nossa vida? Deus. O acabamento, meus amados, é a santidade. A casa agora, o que ela tem? Ela está pronta. Ela está acabada. E Mateus 7, 25, se você puder acompanhar, vai dizer o seguinte: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Tem duas casas ali no texto bíblico, correto? Uma edificada sobre a areia e outra edificada sobre a rocha. Qual foi a casa que caiu? Da areia. Porque a casa edificada sobre a rocha estava sustentada sobre os valores e princípios de Deus. O que quer dizer? Caiu a chuva, vieram os rios, vieram a tempestade. Meus amados, são as crises que vêm sobre a nossa vida, são as dificuldades do nosso dia, são as aflições, são os problemas, são as batalhas, são as dificuldades, são crises financeiras, são crises no relacionamento, são crises com os nossos filhos, são os problemas que vêm nos tentar nos assolar. Mas quando nós estamos firmados em Deus, nós permanecemos firmes. Porque nós estamos edificados sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Não é qualquer ventinho, tribulação que vai nos derrubar. Não é qualquer vento que vai nos tirar da presença de Deus. Não é qualquer crise que vai nos afastar da presença de Deus. Porque a nossa casa está o quê? Firmada na rocha. A tua família vai permanecer firme. Não desista. Não desista dos seus. Não desista da sua família. Leve a sua necessidade a Deus, porque Ele tem a resposta para você. Nós não vamos perder, se nós estivermos firmados em Deus, nós não vamos perder a batalha. A batalha já está ganha em nome de Jesus. Para terminar,
o papel do marido, em Efésios 5:25, é prover, proteger a sua família. Nós temos uma responsabilidade muito grande, nós homens. Em outras palavras, quando Deus traz Eva e apresenta para Adão, Deus está dizendo assim para Adão: cuida, responsabilidade sua. E nós, como homens, nós temos uma responsabilidade de cuidar da nossa casa, da nossa família, de proteger, de zelar por ela. Nós somos os sacerdotes da nossa casa. A responsabilidade nós vamos ter que responder para Deus. Porque quando Deus cobrou de Adão o pecado que ele e Eva tinham cometido, Deus cobrou de quem? Da mulher? Não, Deus cobrou do homem. Nós temos essa responsabilidade. Somado tudo isso, meus amados, somado tudo isso, tem até um narrador que diz: dito isto, somado a esses 5 princípios, esses valores, eu quero acrescentar mais uma coisa importante, chamado amor. O amor é muito importante. Então, o casamento, a família é tão importante que Deus, ele compara o casamento de Cristo com a igreja. Olha só quão profundo é isso. Efésios 5:25 vai dizer que o marido deve amar sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a Bíblia fala que isso é um mistério tremendo. É um amor sacrificial. É um amor que excede todas as dificuldades e barreiras. Porque o amor, ele somado a esses 5 princípios, ele vai manter a família de pé. Quem ama não abandona, quem ama não deixa, quem ama não desiste. Quem ama persevera até o final. Quem ama luta até o fim, não desiste. Tem uma história muito linda que vocês já devem ter ouvido. Um camarada, ele era casado e cometeu um crime, e ele foi preso. E a sua esposa foi visitá-lo no presídio, e ele disse o seguinte: olha, eu vou ficar aqui muitos anos preso, eu peguei mais de 10 anos de detenção por esse crime que eu cometi, você é nova, vai viver sua vida, casa de novo, arruma outro marido, porque eu vou demorar muito sair daqui, eu não posso te prender por causa do meu erro, pelo erro que eu cometi. E ela foi embora chorando, muito triste, porque ela amava muito aquele marido, muito aquele homem. Só que passaram-se 10 anos e aquele homem saiu. E provavelmente ele se arrependeu muito de ter mandado a mulher se casar de novo. E ela nunca mais procurou ele. Só que ele ainda amava aquela mulher. O amor não tinha acabado. Ele manda uma carta para ela: olha, se você ainda me ama e está esperando por mim, quando o trem fizer a curva para chegar na estação da cidade, pendura uma fita amarela na árvore, chegando na estação. Se eu não ver aquela fita amarela, é sinal que você não me ama mais. Eu vou seguir para outra cidade, vou em frente. Mas se a fita estiver ali, eu vou soltar naquela estação, porque você está esperando por mim. E aquele homem foi ansioso, passando, até que aquela curva chegou. O coração dele parecia que ia saltar da sua boca. E qual foi a surpresa daquele homem quando ele fez aquela curva e olhou para aquela árvore? Não tinha uma fita amarela. Tinha várias fitas amarelas, a árvore estava lotada de fita amarela. E ele desceu na estação e foi falar com a sua esposa. Disse: poxa, mas eu te pedi para você procurar outra pessoa para você viver. Ela: eu não pude te esquecer, eu não pude te deixar, porque o amor jamais acaba. O amor daquela mulher por aquele homem jamais acabou. E o amor, somado a esses 5 princípios, vai sustentar a nossa família. O amor de Deus, somado a esses 5 princípios, vão sustentar a nossa casa. Eu queria poder, meus amados, mensurar o tamanho do amor de Deus por nós. Pegar assim e falar: não, o amor de Deus vai daqui lá em Angra dos Reis, mas eu não posso. Mas eu sei dizer para você, o universo é pouco para comportar o quanto Deus nos ama. Pensa só, você dá o que você mais ama como sacrifício, foi o que Deus fez por nós. E Deus deu uma provinha quando ele fala para Abraão: Abraão, sacrifica o teu filho que você ama. Deus está dizendo assim: ó, vejam em Abraão quanto eu amo vocês. Abraão foi lá sacrificar o que ele mais amava, que era Isaac. E Deus falou assim: assim é o meu amor por vós. E eu vou provar agora, dando meu filho.
Vocês sabiam, abri um parênteses aqui muito rápido, vocês sabiam que Jesus, quando ele vai na cruz do Calvário, foi oferecido para ele vinagre? Era uma mistura de vinho e fel. Sabe para que significa aquela bebida? Para aliviar as dores da crucificação, para o preso não sentir tanta dor na hora da crucificação. Jesus não bebeu, ele preferiu sentir toda a dor por nós. No final, quando Jesus ainda estava morrendo com sede, lhe ofereceram novamente vinho, para que amenizasse a dor de Jesus, mas Jesus preferiu não beber, seguir até o final, sentir as nossas dores na cruz do Calvário. É o quanto Deus nos ama, é o quanto Deus ama a nossa família, e nessa noite, Ele quer de encontro à nossa casa, Ele quer de encontro ao nosso lar. Eu não sei como você entrou aqui, lógico, eu queria ter esse poder, ser onisciente, mas Deus sabe tudo o que você precisa nessa noite. Qual é a tua aflição, qual é a tua dor, qual é o teu problema, qual é a tua angústia, qual é a tua ansiedade, o que você está passando, as crises que nós estamos vivendo, Deus sabe. Tem coisa que no teu coração ninguém sabe, só você e Jesus. Mas Jesus, ele vai no mais profundo do nosso coração. Ele tem o poder de tratar as nossas emoções, tratar a nossa alma ferida, doente. Nós vivemos hoje dias das doenças emocionais. Os consultórios dos psicólogos, psicanalistas, terapeutas estão mais cheios do que dos cardiologistas. Você não consegue nem vaga mais com certos psicólogos, de tanta gente que tem fazendo terapia, tratamento para curar a alma, para curar o emocional. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem a cura para a sua alma, Deus tem cura para o seu emocional. Meus amados, eu vou ser bem sincero para você, eu passei uns 2 anos em depressão. Mas eu fui curado através de oração e da palavra de Deus. Não estou dizendo que você não deva buscar, você deve buscar. Mas Deus, ele tratou da minha alma. Deus tratou lá nas minhas feridas, foi lá no meu passado, pegou, sarou as feridas que estavam me entristecendo, me fazendo adoecer. Que as feridas da alma matam tanto quanto as doenças do corpo físico, e matam muito. Sinal disso é que tem tanta gente, mesmo com muito recurso financeiro, ricas, prósperas, se suicidando, tirando a própria vida, perderam a vontade de viver porque estão enfermas da alma. Mas Deus, nessa noite, eu quero dizer para você, Deus tem a solução. Deus tem um tratamento, Deus tem a cura, Deus tem um remédio para as nossas feridas, para aquilo que abate a nossa alma, que abate a nossa família, a nossa casa. E mediante isso, mediante a que você entendeu que o amor de Deus está aqui nesse lugar, mediante que você entendeu o quanto Deus te ama, eu queria te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar pelas nossas famílias nesse momento. Eu queria que você estivesse ao lado da sua esposa, do seu marido, do seu filho, juntassem quem é parente, quem puder junta aí. Quem estiver sozinho aí, se junta com uma outra família para orar também, não fique sozinho. Vamos orar juntos nesse momento. Nós vamos interceder pelos nossos lares, pelas nossas famílias, que dos nossos lares saiam grandes homens de Deus, que da nossa casa saiam grandes mulheres de Deus, que da nossa casa saiam filhos cheios do Espírito Santo para fazer a diferença nesse tempo tão difícil que a gente vive no Brasil, que as gerações futuras nos conheçam. Eu, quando oro a Deus, meus amados, eu peço a Deus, Senhor, que até a 4ª geração, os meus tataranetos ouçam falar de mim, ouçam falar que tiveram um avô, um bisavô, um trisavô, um tataravô que foi um homem de Deus, que fez a diferença, que pregou a palavra, que anunciou a verdade. Vamos orar. Se você também souber de alguém que precisa de oração, de uma família, do seu vizinho, um familiar seu, precisa de oração, ora por essa família, intercede por ela também. Vamos levantar um clamor nesse momento. Deus está aqui nesse lugar. Deus está aqui presente. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos levantar um grande clamor nesse momento. Deus é Deus de família. Chegando as crianças lindas aqui agora. Que bênção. Vamos orar. Glória a Deus.
Amém. Aleluia. Vamos orar, profetizar a bênção de Deus sobre a nossa casa. Vamos pedir que o Espírito Santo venha nos revestir com seu Espírito para que o maligno não tenha poder sobre as nossas famílias. Levanta sua voz em oração nesse momento. Pode começar a clamar pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Pedir que Deus, o Espírito de Deus venha cobrir o seu filho nessa hora. O sangue de Cristo sobre a tua casa, sobre o seu lar, sobre sua família, sobre as famílias do Brasil. Senhor, nós oramos nesse momento, Pai. Nós cremos que o Senhor tem a resposta para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, Pai. O Senhor é um Deus de família. Família é propósito de Deus, Pai. Família é uma aliança inquebrável que o maligno tem tentado destruir, Pai. Mas vem nessa hora de encontro, Pai, a Igreja Nova Vida de Vasconcelos, levantando famílias fortes, Pai. Famílias alicerçadas na palavra de Deus, Senhor Deus, onde a presença do Espírito Santo é abundante, Pai. Famílias alicerçadas com alicerces firmes na palavra de Deus, com colunas de oração, com obediência, com sangue de Cristo, blindando, cobrindo o lar, a casa, Pai. Com vida de santidade, onde o Espírito Santo tenha prazer de habitar, Senhor, e que a nossa casa seja exemplo, Pai, para aqueles que não te conhecem, para o nosso vizinho da direita, da esquerda, da frente e de trás. Senhor Deus, que a nossa família seja exemplo para nossos familiares que não te conhecem, Pai, para o nosso amigo de trabalho, que possam olhar para a nossa casa e ver que o Senhor habita ali, Senhor, para ver que nossa casa verdadeiramente é um lar de bênção, de paz, e que a tua presença é abundante. Senhor Deus, vem cobrir as famílias da Nova Vida de Vasconcelos com o teu sangue, repreender toda a fúria do inimigo, vem repreender toda a seta do diabo. Senhor Deus, vem jogar por terra toda obra contrária às nossas famílias, Pai. Vem libertar os nossos filhos que ainda não te conhecem, vem transformá-los, vem quebrar toda a maldição, todo o jugo do diabo, Senhor Deus, vem restaurar o casamento, a família, vem restaurar os relacionamentos, Pai, faz uma obra poderosa, Senhor. Visita, Senhor Deus, as nossas casas, o nosso lar. Visita o meu lar, visita o lar do Wesley. Pai, abençoa a casa dele, a sua esposa, a sua filha, Senhor Deus. Que o lar do Wesley, Pai, possa refletir o brilho do teu Espírito Santo. Que a tua glória seja vista na casa dele, Pai. Que a tua glória, Senhor Deus, seja refletida através das nossas vidas. Que o nosso lar, a nossa casa, seja um lugar agradável, a tua presença, a presença do teu Espírito Santo, Pai. Nós entregamos, Pai, as famílias do Brasil em tuas mãos, Senhor Deus. Repreende esse espírito de divórcio sobre o Brasil, Pai, que tem trazido divórcio, que tem trazido separação, Pai, que tem trazido prostituição, Pai, que tem trazido a banalização do casamento. Restaura o Brasil a partir das famílias, Pai. Levanta famílias, igrejas fortes, Pai, para que o Brasil seja impactado, Senhor Deus, para que venha um novo e grande avivamento sobre a nossa nação, Pai. É a nossa oração nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, poder sentar. Deus abençoe a vida de vocês. Que os vossos lares sejam um lugar da habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo chegue junto com você nessa noite. Ele chegue feliz. Amém? Obrigado, Adriano. Obrigado, igreja. Eu agradeço essa oportunidade abençoada, maravilhosa, em nome de Jesus.